25 de sábado, ontem encontrei uma bela rapariga, virtualmente falando. Depois tinha lá página oficial. Clico na página oficial, não vou a lado nenhum. Uma manha, tá a ver? Chama-se Celudec, o site dela, onde me ensinava o arco, trabalhar com o arco. No inversamente proporcional na proximidade da ponte, está a ver? Aquela pontezinha. Ai, que bonito. Isto. Tenho disposto umas peças fabulosas de música. Encontrei aquela rapariga, acho que é a mesma rapariga, já não tem a mesma voz, se calhar não tem, não é? As pessoas mudam a voz, as raparigas também. De qualquer forma, é lindíssimo. Daquele hino ortodoxo. E depois encontrei a versão de Tchaikovsky, que eu gosto muito. É uma versão sinfónica. Também linda. Tenho disposto umas peças fabulosas musicais. As sextas da música, sabe como é que é? A importância da música. Depois encontrei a mística alemã, já não vi nesse tempo. Os cores da mística alemã, dos séculos passados, vejam lá. O que é que eu ia dizer? Uma das coisas que me cortaram foi a história do sabonete no Auchan. Para me arranjar talvez uma confusão. Me lembrei outra vez do meu sabonete, entrei, fui logo ali à bancada, disse, olha, tenho um sabonete, quis pagar, não coisa e tal, Então sai esse senhor e diz-me assim, diz, venha mostrar qual é o sabonete. Lá fiquei atrás dela, fiquei aqueles saberes para o livro, vermelhos. Também há em verdes e mais não sei o quê. Acho que há em verdes e vermelhos. Eu vou alternando amarelos, vou alternando as cores, está a ver? Então, pega num, dá-me e diz, agora chega à caixa, paga e deixa lá. Ah, é? E tornei-lhe a perguntar, então mas isto não apita ou apita? Né? Nos sensores. Ah, resposta indefinida. Quer dizer, há produtos que não devem, de facto, apitar como sabonetes, não é? Não é o código de barras que os faz apitar, mas qualquer outra peça metálica, não é? Geralmente. Bom, lá cheguei à caixa e disse à senhora, que ficou assim espantada comigo, dizer, mas o sabonete fica aqui. Ela faz assim ao sabonete, meteu-me por trás da caixa. Vamos combinar daquilo. Estas coisas de coração, sabe como é que é? Entrei nas Amoreiras, desci aquelas 3 escadinhas, estava uma rapariga sentada assim, para baixo, a comer qualquer coisa, numa caixinha tipo. Sempre as caixinhas daquelas que eu vi foi uma história qualquer de uma rapariga chinesa que estava no Japão e que se queixava que não tinha sítio para deitar o lixo, está a ver? Aquelas caixinhas que se usa até para comida, com os pauzinhos, aqui não há coisas dessas, ou é raro encontrá-las, se calhar agora deve haver. Veja lá, o problema dos escravos com marietas em regimes de polhas nazis. E aí estava assim a comer, qualquer coisa, sentado nas casas, e quando saí também estava outra vez. Eu nem consegui ver a cara dele. Estranhíssimo. Sentar-se ali em qualquer coisa, não sei. Durante o tempo todo que eu estive lá dentro, quando eu fui ao café, depois é que fui ao supermercado, fiz as compras e a mão. Agora já muito faço. Tenho que ir entrar no Springfield, não é? E perguntar quanto é que vocês me devem nesta camisa branca. Quanto é que chama a camisa branca da Springfield? Tem um logo engraçado pequenino em baixo, sabe como é que é? Com duas agulhas, parece espada. É o logo engraçado aqui, gosto disso logo. O que é que eu ia dizer? Eu estava aí um follow-up dos Pitnuvas, não é? Em vez de me aparecerem nas capas de jornal a puxar o cão ao gatilho, está a ver? Este gangsters, são todos gangsters, não é? Alguns, não sei. Não havia gangsters honestos. Humanamente falando, em termos comportamentais. Roubariam, mas respeitariam os direitos humanos e as leis. Talvez seja o truque que ficarem mesmo esquizofrénicos, está a ver? São maus, mas também são bons, está a ver? Uma unha, para aquele número que falei ontem.
Tá bem, então é coisa, ontem não era aos tiros, era que. Era o quê? O quê? Ah, tinha publicado a lista dos clientes. Há uma história, uma sombra sobre ele. Não sei se é sombra, se é crime. Veja lá. Já é primeiro-ministro há não sei quanto tempo. Este é um país de alucinados, infuncionais, alucinados e gangsters, terroristas de Estado. Há uma sombra sobre ele que não sei o que não tinha declarado por função pública, é uma prioritariedade, declaração dos bens patrimoniais, sob uma firma que ele lá tinha, com não sei quem, lá no norte, no Minho, mais ou menos, esta zona também há duas quedas de helicópteros importantes, a morte de José Abreu e esta agora, mais recente, no Dão, lá para o norte, não é Minho, não é. Uma foi no Jerez, eu até no Dão, mas são zonas relativamente próximas. E depois, então ontem parece que ele publicava uma lista dos clientes, as firmas com que ele, essa spin-uva, a rotação da uva, de uma uva, é estranhíssimo, como um nome, não é? O homem deve ser mesmo maluco também. Agora faz uma firma chamada spin-uva, da rotação da uva. Rotação da uva, uva é um nome próprio, ligado à RTP, que eu conheço no princípio da minha profissão e da minha empresa, o Emílio Uva. Depois há a Uva, que morreu e que era casada com o Durão. E há a história agora aí dos crimes bancários, inclusive com uma coisa qualquer que só cospe dinheiro e nem licenciada bancariamente está e não sei o quê. E com crimes contabilísticos nas transações, que é Raisin Bank. Eu tenho um poema muito antigo sobre cortar uvas em França. Uma vez cortei uvas em França. Como faziam os jovens quando queriam viajar. E que é um poema que às páginas tantas descobri que é muito semelhante a um do Bob Dylan. Há qualquer confusão quando descobri aquilo. Este poema foi roubado ou não foi roubado, esta canção, onde é que isto vem, não sei o quê. Sabe como é? Às vezes acontece. Eu não conheço o Bob Dylan, não é? Conheço como figura, como conheci músicas dele, mas não. Era uma história da entrada das máquinas de corte em França, automáticas, que substituiriam o trabalho manual. Está a ver nesse tipo. E uma história estranhíssima dessas meninas, como sempre. A minha vida é sempre uma coisa de balão, de ladrões de dinheiro, não sei o quê. Uma alucinação. Eu acho que lhe contei essa história uma vez no meu livro da vida. Ah, só a minha é que me acontece coisas destas. Não me queria bater o Francisco. Eu a tentar resolver o problema e a alucinar com aquilo tudo, desde o início, o que é que se passa aqui. Nem acreditava no que estava a ver. Que eles estavam mesmo a fim de roubar e que roubaram o dinheiro e depois de repente sai uma mochila assim no primeiro ano. E o Francisco ia levá-lo, já tinha combinado levá-lo à estação e não sei o quê. Aí depois queriam deitar o dinheiro, os portugueses, uma portuguesa de bom coração para resolver o primeiro, deitar-se o dinheiro todo de anxiote, porque desaparecia o dinheiro, portanto, já não haveria prova, não havia problema. Mas não faças isso, senão ainda é pior. Disse-lhe em português e não sei o quê, e o Francisco começou a alucinar que era eu que tinha roubado o dinheiro. Ia-me bater. Depois lá apanharam os rapazes, um francês e um espanhol, um alemão. Vejam, uma história de dança, umas festas, com a Susana. Era um desencontro do amor, era um spin, está a ver? Não, era um celeiro, as festas finais daquilo, ia ser de aldeia. De um grupo de trabalhadores que estava de fora, até era de fora muitos, mas estavam lá, nas herdades ali ao lado. Era uma dança de desencontro de amor. Mas era uma brincadeira. Mas as pessoas gostaram muito, bateram palmas, não sei o quê, nos ver dançar, está a ver? Eu próprio fiquei espantado. Acharam que aquilo era um acting de teatro, de amor, sei lá. Riram-se no fim daquela dança que nós dançámos, assim, como se fosse.
íamos um para o outro, depois um vai, as direções nos chegam quase ao encontro, e cada um vai para o seu lado e não se encontra. E, improviso. Por que é que eu estava a dizer isto? Não sei porque há dos espinuvas, dos eucaliptos. Depois a uva, se vir bem, é como um ovo e é também como a terra. Portanto, a história dos espinos, das rotações da Terra, ou da falta de rotação de Terra, ou de rotações transcêntricas do movimento triplo da Terra. Já estou em cima da mesa no meu entendimento na montagem da morte dessa embaixadora da família Kennedy em Nova Zelândia, na zona dos tsunamis. Pelos troféus que lá estavam, que pareciam troféus da Globo, agora é que eu estou a perceber. Ou da Chico Globo, não sei o que, uns troféus semelhantes àqueles que ela tinha. Nessa fotografia que aparece com a morte, há uma construção macabra sobre o assassinato do Kennedy, do JF Kennedy, em Londres, com coisas de 93, da moda, com a morte de Valentino também neste tempo recente, do design, com pormenores, não de um vestido que aparentemente é dele, onde também há logo uma construção aqui, isso não é ansiedade ou é ansiedade do ar dela, não sei o quê, de uma outra modelo, esta sim do Valentim, e depois e associações de valores de espelhos de identidades aqui, pelo que eu entendo, e depois acho que mudaram, inclusive aqui a edição, porque quando eu vi os miúdos como ingleses, mas imprimiram aquilo nos gestos, disse Notting City. E depois estou-me a olhar para aquilo e disse, de facto, não me parece esse ar assim, tanto com que ela está nessa construção, não é? Olha assim, parece que dá um tiro, não sei o quê, é uma história do além, no Expresso, 93, setembro. Essa que é a parte importante disto, não é? Como já disse, é a única peça durante estes anos todos aqui que refere setembro com 93. Ou refere-se a 93 e setembro. São termos novos do ano. Bom, e o que é que eu estava a dizer? Já nem sei. Então, tinha publicado, fala destas coisas, o nome não tem mais que em português, nem em português e inglês, não é? Acho eu, Spituma. Sei lá. Bom, então, há aqui uma sombra desde o início, não é? Que depois ele não tinha declarado não sei o que ao Tribunal Constitucional e não sei o quê, ou pior, sabe-se lá. Ninguém fala claro aqui neste país, isto é um crime disfarçado, se não é? E que crime, e etc. Eu tinha publicava um número de empresas, e sócios de empresas, acho que nem os sócios das empresas. Não sei qual é o interesse de publicar isto nestes termos, não reconheçamos os nomes das pessoas, não é? Acho que não vinham mencionados. E vinham mencionados as firmas e os montantes. Tinha recebido essa Spinuva, que é uma empresa familiar dele e da mulher, acho. Se bem entendi. E que já era uma antecipação, porque o Tribunal Constitucional teria outra vez dado com o martelinho na cabeça a dizer para tornar público aquilo, porque era um caso, não sei se foi isto que o Tribunal Constitucional disse, ou se alguém dizia sobre o Tribunal Constitucional. Aquilo é um caso público que se tornou público. Tá, 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 tá. Segredo de justiça, hoje em dia, sobre os seus pelos públicos, querido. É o único segredo que eu tenho. Resta algum segredo possível hoje em dia. Estava a Júdice, não é? Também com uma história do além. Vocês são do pior e trocaram as palavras dela, escritas na notícia, com os exemplos, aqueles exemplos não se percebiam. Ou seja, todos malucos, no melhor dos entendimentos, ou trocaram as palavras, a mim também me trocaram palavras orais aqui, oradas, ditas em voz, nos vinhos, veja lá. Para construir estas histórias com os Ubers e não sei o quê, que é uma parte da sombra na morte do meu pai, acho eu. Esta história do miúdo morto e não sei o quê. E estava ele com uma cara assim, quanto tempo? Já não era os tiros, era problemas no país, estava a ver. Não sei o que é que se passa aqui, mas estava os helicópteros acima da mesa, depois aparece esse tal capitão, que também nem o vi, porque é uma fotografia que ele está assim com a cabeça para baixo, para nem se vê cara.
crucificado, com uma quebra nos painéis, que isto depois refletia nesses aparentes exemplos que ninguém percebia. Eu não percebi ali aquilo, dizia, que raio de exemplos são esses? Minha senhora, ou menino, não seja quem for. Porquê? Porque falava das propriedades indivisas, não era? Indivisas, individíveis, ou qualquer coisa do género. Uma coisa do além, aqueles exemplos. E isto está dividido ou não está dividido por aquele travessão ali no meio. Está a ver onde aparece o helicóptero. Está a ver a maquiavelismo desta coisa toda. Esta gente é maluca ou criminosa maluca, o resultado dá sempre no mesmo. Não há respeito por nenhuma lei. É o terceiro dia que estou sem água em casa. Quem cá vai abrir a água? O Primeiro-Ministro ou o Presidente? Meus senhores, ninguém me responde, foda-se, 20 anos sem saber do filho, nem saber da minha família agora direta. Estou tudo a brincar aos cowboys ao filho da puta. Já a coisa é assim, ele aparece, esse que diz que se chama capitão, não é? Crucificado assim como crucificado, e depois umas uvinhas, também umas raminhas, uns ramos não, de madeira, nas madeiras por trás dos painéis. Acho que aquilo deve ser a sala do Senado, não é? Não sei. Acho que é a sala do Senado. Umas coisas, não sei se há uvas, mas podia haver uvas, está a ver? Folhas que podia ter uvas. Está a ver? E depois com uma quebra na parte superior de um travessão horizontal por trás dele, pela cabeça. Não é? Uma quebra que eu acho que fizeram aqui, propositadamente, alguém neste intermédio destas obras intermináveis, para construir esta história. Pode ser, meus senhores. O que é que responde por lei neste país, oh caralho? 16 minutos e 51. Matem-se todos, de preferência. Foda-se.